Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu tinha quase certeza que havia deixado aqui marcador de tempo, mas pelo visto não deixei não. Vamos assim mesmo, tá? Tentar contabilizar o tempo na base do improviso. Queria solicitar a você, se possível, que você deixasse o seu gostei antes, porque pode se esquecer depois. Que você se inscrevesse no canal e ativasse as notificações no sininho para receber informações sobre vídeos futuros. Queria também que você participasse da nossa enquete aqui no cantinho esquerdo, no alto do vídeo, tá? No cantinho esquerdo, onde está esse izinho de informações. Eu gostaria muito de saber como é que você está avaliando essa discussão sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Se ela não está com nada, se você é a favor, se é contra, se você não tem nada com isso, se não quer saber o que é que você pensa da reforma da Previdência em trâmite no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, queria informar também para você que meu livro sobre mercenários e libertadores fala sobre a Batalha do Genipapo, a história do Piauí, tenta, de certo modo, reconstituir a história e restituir os personagens históricos aos seus devidos lugares. Ele vai ser lançado no dia 26 de abril. 26 de abril, às 7 horas da noite, na livraria Entre Livros, na Avenida Dom Severino, em Teresina, tá bom? 26 de abril, livraria Entre Livros, na Avenida Dom Severino, em Teresina, na Zona Leste. O nome do livro é Sobre Mercenários e Libertadores, é o meu novo livro. Eu gostaria muito de contar com a sua presença nesse lançamento, dia 26 de abril, a partir das 7 da noite. Então vamos lá. Falando sobre a reforma da Previdência, antes de mais nada, eu queria dizer para você que essa história de ser contra ou a favor é totalmente irresponsável, porque a reforma ela foi mandada para o Congresso, ainda não foi sequer discutida com os líderes e muito menos com os senhores deputados, muito menos ainda com a sociedade brasileira. Ela está em fase de debates, está em fase de discussão. Então o que eu vejo é que as centrais sindicais estão convocando uma grande manifestação para esta terça-feira, não é? É um negócio assim muito precipitado. Por quê? Porque as centrais, elas são, na sua grande maioria, manietadas pelo PT, pelos partidos de esquerda, o PCdoB, o PPS, PSOL, e são grupos falidos, né? Falidos em todos os sentidos. Eles são contra o governo. Tudo e qualquer coisa que o governo Bolsonaro colocar para ser analisado pelo Congresso ou para ser analisado pela sociedade, eles vão ser contrários. Também me causa espécie o fato de que antes de qualquer debate, antes de qualquer discussão, eles já se manifestem contrários, sem sequer conhecerem a fundo o projeto. E isso demonstra, ou, de um lado, a ignorância completa e absoluta, ignorância que eu digo não de não saber, apenas não saber o que é o projeto, mas ignorância no sentido estrito, de brutalidade, de selvageria, de falta de urbanidade na convivência democrática. E também, por outro lado, uma contradição, porque pode ser a intelectualidade mais avançada do planeta está residindo justamente dentro das centrais sindicais, porque mesmo antes de ler, num país onde temos 70% quase da população formada por pessoas que têm um grau acentuado de analfabetismo funcional, aquele que lê e não compreende, ou aquele que não sabe ler, ou aquele que nunca leu para compreender melhor aquilo que vai debater. Então, infelizmente, essa é que é a realidade. Então, essas pessoas, elas são pessoas que se julgam muito mais inteligentes do que a média normal de qualquer ser humano aqui nesse país. Então, essas centrais sindicais, elas não estão com nada. Na verdade, essa convocação, no meu ponto de vista, é uma convocação fracassada, vai gerar, se acontecesse de fato, uma greve geral, ela
traria um prejuízo muito grande ao Brasil, 5 bilhões, pelo menos, de reais por dia. E a reforma da Previdência é uma necessidade premente. O Brasil seria outro se nós tivéssemos empreendido as reformas no tempo hábil, com os governos populares, com os governos que tivemos aí do PT, Lula, Dilma, o próprio Fernando Henrique Cardoso, se tivessem levado a efeito essas reformas urgentes e necessárias. Reforma previdenciária, reforma tributária, a própria reforma na área de segurança pública, que é o pacote anticrime, não é, que está sendo colocado para ser votado pelo Congresso Nacional e que os deputados e senadores, inclusive, não analisaram ainda por uma outra razão, porque aí é motivo para uma outra análise, para uma outra consideração acerca dessa questão aí que envolve os senhores deputados e os senhores senadores aqui no nosso país. Mas, enfim, colocar-se contrário à reforma sem qualquer tipo de análise prévia e deixando-se guiar apenas pelo que dizem esses pseudo-especialistas, esses pseudos-intelectualoides da esquerda brasileira, é, no mínimo, precipitado. Primeiro de tudo, vamos conhecer a reforma para poder nos manifestarmos sobre ela. E segundo, se for necessário, aí sim é que a gente pode dizer se é contra ou se é a favor. Eu, pelo menos, tenho um posicionamento crítico em relação à nossa Previdência. Sei que há uma necessidade premente em relação, urgente, em relação à necessidade de sua implementação. Por quê? Conheci outro dia o caso de um amigo com quem estudei no colegial, que antes chamavam naquele tempo de científico, hoje chamam ensino médio, né? Passou durante algum tempo sendo chamado de segundo grau. Então esse camarada tem 48 anos de idade, pelo menos 2 anos a menos que eu. E ele já está aposentado. O pai dele, que é um cidadão de seus 80 e tantos anos, se aposentou aos 50 e poucos anos de idade, sem ter qualquer tipo de doença, sem ter qualquer tipo de problema, e passa a receber recursos do erário, passa a receber dinheiro do Estado, da nação brasileira, a partir dos 50 anos de idade, vivendo até 80 anos de idade. Ou seja, durante quanto tempo uma pessoa dessa não fica aposentada? E o pior de tudo, depois que se aposenta, ainda acha motivos para exercer funções comissionadas, para continuar trabalhando. Ou seja, para que se aposentar se tem condições de continuar trabalhando, se tem condições de continuar produzindo em favor ou da nação, se for funcionário público federal, ou do Estado, ou mesmo da iniciativa privada? Porque são muitos os casos, a pessoa se aposenta, depois pede para se desaposentar temporariamente, eu não sei como é o termo técnico, mas apenas para exemplificar, para voltar a trabalhar a título precário, de prestação de serviço. Ou seja, mas o que é que significa isso? Que essa pessoa pode trabalhar normalmente, ela pode continuar trabalhando. Então por que ela vai se aposentar? Apenas para onerar o Estado brasileiro? Essas questões é que precisam ser debatidas, questões como essa. Quer dizer, o longo tempo de permanência da pessoa, o estado vegetativo das pessoas que estão onerando a Previdência brasileira. E muitas pessoas que nunca contribuíram com a Previdência. Elementos que, em cidades, inúmeras delas, estão na Previdência como aposentados ou como pensionistas, ou qualquer que seja a sua colocação, que nunca contribuíram com um único centavo. Existem cidades inteiras onde a maior fonte de renda é a Previdência, sem que os seus beneficiários, na sua grande maioria, quase totalidade, tenham contribuído sequer com um único centavo. Questões como essa, do meu ponto de vista, precisam ser discutidas. Mas é isso aí. Se você tiver gostado, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. É preciso que a gente discuta os pontos nevrálgicos das reformas brasileiras, das reformas que são necessárias para o nosso país andar e continuar andando, não é? Mas não deixa de participar da nossa pesquisa, tá? Aqui no nosso cartão que está colocado aqui no cantinho esquerdo, aqui no alto do vídeo. Ok? Um grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado, valeu pessoal!